Bom, voltamos aqui. Vamos dar continuidade no estudo que estamos falando sobre o filho pródigo. Nós lemos do versículo 11 até o 17. Hoje nós vamos ler do 17 em diante. Lucas 15, 17 em diante. E caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância em pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me ou trata-me como um dos teus empregados. Bom, na outra mensagem, nós falamos do erro que ele cometeu de sair de casa, de abandonar o pai, de viver dissolutamente, libertinamente, gastar tudo que tinha. Mas agora a gente fala de uma decisão certa. Qual foi? Ele caiu em si, reconheceu que não era para ter se afastado do pai, reconheceu que na casa do pai não faltava nada e resolveu voltar para a casa do pai. Esse cair em si é o que falta em muitas pessoas. É você acordar do sono que você está, dizer: poxa, eu errei, eu falei o que não devia, eu pensei o que não devia, eu traí, eu menti, eu roubei, eu saí da casa de Deus, eu me rebelei, eu me desobedeci, eu menti, eu traí. Eu vou voltar atrás. Veja que ele tomou a decisão de retornar ao pai e retornar como era antes. E ele pensou: na casa do meu pai, os empregados do meu pai, empregados, não os filhos, vivem melhor do que eu. Então eu vou falar: pai, pequei. E não sou digno mais de ser chamado teu filho. Agora, uma coisa bacana. Houve nele o arrependimento, o cair em si, houve nele. Mas uma coisa interessante nessa mensagem de hoje, eu peço até que você divulgue no sentido de espalhar para os seus amigos, dos amigos, para eles ouvirem essa mensagem. Ele disse: não sou digno de ser chamado filho. Existe ex-esposa, existe ex-marido, existe ex-empregado, ex-mendigo, ex-prostituta, ex-viciado, ex-macumbeiro, ex-pastor, ex-obreiro. Existe tudo quanto é ex. Mas não existe ex-filho. Quando a pessoa se torna filha e filho de Deus, não tem como ser ex. Por exemplo, eu tenho uma filha, não tem como a minha filha não ser minha filha. Ó, hoje você não é mais minha filha. Não tem como desfazer isso. Então, quando você é filho de Deus, não tem como desfazer isso. Esse filho, ele errou, ele caiu, ele cometeu um erro muito grande, mas continuava sendo filho. É como você. Você pode ter errado, pode ter se afastado, pode ter pecado, feito coisas horríveis. Mas, uma vez filho de Deus para sempre. A mãe, por exemplo, o filho é homossexual, nada contra. A filha é prostituta, o filho é bandido. Não é mais meu filho porque é bandido? Não é mais minha filha porque é lésbica, viciada, drogada? Não. Continua sendo filho. Então ele disse assim, olha o que ele disse: já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele quis dizer que não era digno de ser chamado filho, mas era filho. E diz assim: faze-me como um dos seus empregados. Levantando-se para o seu pai, olha só. Quando estava longe, viu seu pai e o moveu no íntimo. Quando o pai viu o filho vindo, todo arrebentado, todo sofrido, destruído, o pai sentiu aquela comoção, aquela emoção dentro dele. Mexeu no seu íntimo. Aí diz assim, olha só. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Tá vendo? Uma vez filho, filho para sempre. Por quê? Quando o pai viu o filho, o pai não ficou olhando para o erro, para a herança, para o que ele fez, para o que ele falou, para a decisão errada. Não!
Deus não fica olhando para o seu erro, para o seu pecado. Deus não. Deus foi lá e agarrou ele no pescoço e o beijou. Olha só. Então, por pior que você tenha feito, praticado, Deus te ama como seu pai. Ele não vai te abandonar porque você se afastou, errou. Não, ele está esperando o seu conserto, o seu retorno. Ele está esperando o seu arrependimento. Ele está esperando você acordar, que foi o que esse filho fez. Aí diz assim, ó, olha só. Aí o filho respondeu no 21. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. De novo o arrependimento, a humildade. Ele reconheceu que errou e se humilhou diante do pai. Isso muitos filhos não fazem, se humilhar, reconhecer que erraram, reconhecer que tomaram uma... Pô, eu errei. Nem todos os filhos são humildes para se arrepender. Mas ele se arrependeu. Esse é o caminho, a humilhação, o arrependimento. Aí diz assim, mas o pai disse ao seu servo, olha só, quando ele falou, errei, não sou digno de ser chamado seu filho, o pai não falou nada. Em nenhum momento o pai condenou, em nenhum momento o pai acusou. Por quê? Porque assim é Deus. Deus jamais vai te condenar por você ter errado. Deus jamais vai te acusar por você ter errado. Olha só, olha o que o pai fez. Diz assim, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. O pai não falou nada. A melhor roupa é como Deus tirar aquela vida suja, aquela vida errada, o orgulho, o egoísmo, o pecado, os desejos errados, a iniquidade, a maldade. Roupa nova é vida nova. Na hora, quando ele voltou, Deus deu uma vida nova, uma roupa nova. E vesti-lo, pondo-lhe um anel na mão. O anel significa autoridade, restituiu a autoridade de filho. E diz assim, e sandália nos pés, porque antigamente os escravos, como é que reconheciam o escravo? Não tinha sandálias. Aí o pai logo, olha só, roupa nova, anel e uma sandália, quer dizer, vida nova, restituída a autoridade de filho e não é mais escravo. Tá vendo? É assim que Deus trata os seus filhos. Tá na hora de você voltar, de você reconhecer que errou, acordar. Deus tem para você roupa nova, vida nova. Deus tem para você o anel, restituir a autoridade de filho sobre o inferno, sobre o mal e a sandália nos pés. Não é mais escravo. Aí diz assim, e traze um bezerro cevado, o pai falou, e matai, e comamos e nos alegramos. Quer dizer, o pai fez uma festa. Vamos matar um animal, vamos fazer uma festa. O pai fez uma festa, uma festa. E é essa festa que o pai faz quando um perdido, quando um caído se levanta, quando um perdido é achado, quando um filho que saiu da presença dele retorna. Aí diz assim, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Não houve acusação, não houve condenação, não houve desprezo. Só houve alegria e festa. É assim quando a pessoa retorna, quando se conserta, quando a pessoa realmente resolve voltar para Deus. Aí diz assim, versículo 25. Versículo 25 diz assim, e o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Agora nós vamos falar depois, no próximo, do filho mais velho. Então, já tivemos o primeiro episódio do filho pródigo, esse é o segundo, vamos ter o terceiro falando a reação do irmão, do filho mais velho, quando soube, chegou em casa uma festa. Por que festa? Vamos falar depois. Deus abençoe.